Boa noite. Como o Jornal da Cidade já adiantou ontem, o sequestro de um bebê de dentro de um shopping em Santa Bárbara do Oeste teve um final feliz. E a criança já está nos braços da mãe. A Polícia Civil encontrou o bebê em uma casa de Tarô, na cidade, após a denúncia de 2 taxistas. A polícia encontrou o bebê depois da denúncia de taxistas que prestaram serviços à suspeita de roubar a criança. Pegar ela na casa dela, né, e para estar indo até o Centro Médico de Americana. Ela foi fazer um ultrassom detalhado, né, para saber. Pago, né? Um ultrassom pago. O exame foi realizado há cerca de um mês no Centro Médico de Americana. Durante o trajeto deu a perceber que uma não conhecia muito bem a outra, né? Porque, né, as perguntas que ela fazia para a mãe da criança deu a entender que se conheciam muito pouco, né? Que tipo de pergunta? De como que ela estava, como que ela estava na gravidez dela, né? Como que ela estava se sentindo. Então, né, assim, deu a entender de que não estava acompanhando desde o início da gravidez. O depoimento do taxista trouxe a polícia até essa casa, onde as 7 pessoas presas foram encontradas. Lá, a perícia encontrou medicação que pode ter sido usada para dopar a mãe do bebê e também vários utensílios usados pela criança, com o nome do bebê, Gabriel. Os investigadores também encontraram na casa de astrologia um quadro com a imagem de uma coroa e o nome do bebê no topo. A polícia também identificou os possíveis medicamentos usados para dopar a mãe do bebê. São calmantes, clonazepam e rivotril. Também foram apreendidas as perucas e lenços usados pela suspeita, a certidão de nascimento da criança e celulares. As 3 mulheres detidas são as principais suspeitas de envolvimento no crime. A que se apresentou como Márcia faz parte de um grupo de ciganos e, na verdade, se chama Ângela Nicoliche. Ela aparece nesta foto em uma sala dentro do plantão policial. A suspeita não fala, pediu a presença de um advogado, o que dificultou bastante para a gente, mas a gente não tem dúvidas que é ela. Ela tem uma mancha no rosto, que várias pessoas identificaram, por isso que ela usava tanta maquiagem para esconder a mancha que ela tinha no rosto, sempre de peruca e de lente de contato. Outras 2 mulheres foram presas, Elizabeth Nicolete, de 43 anos, e Aparecida Nicolete, de 37. Elas são irmãs e primas de Ângela, que já tem passagem pela polícia por estelionato. As 3 foram indiciadas por sequestro e cárcere privado. O bebê foi reconhecido pela avó paterna no plantão policial. A família foi levada em uma ambulância até o Hospital Público de Santa Bárbara do Oeste. O bebê, que tem uma doença no coração, foi examinado pelos médicos e passa bem. Tudo bem com ele? Graças a Deus. Comovidos com o caso, centenas de moradores foram até o plantão e protestaram. Revoltou todo mundo. A gente que é mãe, que é avó, revolta todo mundo. Não pode deixar isso acontecer. Não pode deixar. Tem que ter justiça, tem que haver justiça. E vai haver. Como que uma pessoa tem uma crueldade de estar fazendo uma coisa dessa? E a gente, assim, eu, assim, no caso de ver isso daí, saber essa repercussão, tudo que teve, a gente se revolta, porque Santa Bárbara é uma cidade que a gente nunca viu isso, entendeu? E ter a capacidade de se aproximar da pessoa para depois tirar o filho dela, entendeu? Isso eu acho que não é humano. 2 das 3 mulheres presas seriam procuradas pela polícia do Paraná por outro sequestro semelhante. As 3 foram levadas para a cadeia de Leme. E hoje à tarde, a mãe do bebê, Gabriel, disse que nunca pensou em entregar o filho para adoção, como acusou o advogado do trio de ciganas, que é suspeito de sequestrar o bebê. Nós estamos, a família me transmitiu até um lamento muito grande, sofre como todo mundo, fica chocado como todo mundo, mas nós vamos insistir na defesa que a criança foi entregue deliberadamente pela mãe, então a mãe é a única culpada neste fato. Eu jamais faria isso, jamais, porque no começo da minha gravidez, a minha mãe não queria. Minha mãe queria que eu tirasse. E eu lutei contra minha mãe. Falei que eu ia ter. E eu tive. E eu vou cuidar pro resto da minha vida. Que é meu filho. É do meu sangue. Eu jamais teria coragem de dar pra qualquer uma pessoa que fizesse mal pro meu filho. Eu não sei se a intenção dela era boa, se era ruim. Eu só sei que eu jamais daria meu filho para estranho. Eu fui errada de ter confiado. Eu fui errada. Eu comparei os meus erros e eu vi que eu não devo confiar em ninguém. Que a gente não deve confiar nem na própria sombra. Ele vai falar o que ele quiser, ele tá ganhando para isso. Ele não tá trabalhando de graça, ele tá ganhando, né?
Eu acho um absurdo uma pessoa dessa ter um advogado ainda.